Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa primeira aula do terceiro bimestre, né? A primeira aula do segundo semestre e vamos falar um pouco sobre a introdução de reforma protestante, né? A importância da reforma para a história da igreja, para a história da cristandade no mundo, a importância dessa reforma para os preceitos morais da Igreja Católica e para acabar com algumas normas que eles tinham que desagradavam a população, que era de extremo abuso da população. Então, a gente vai ver que a Igreja Católica vai começar a se dividir ali a partir da reforma protestante, a partir de momentos e de fatores que acontecem dentro da igreja, tá? E reformar. Quando a gente fala de reformar, a gente precisa ajeitar, consertar, melhorar alguma coisa. E isso não foi diferente. Então, reforma foi muito importante. Reforma a gente não acaba, a gente muda, a gente transforma, a gente melhora, tá? Então, essa é a ideia de reformar. E durante toda a Idade Média, a Igreja teve seu poder inquestionável, pois detinha o poder espiritual e interferia no poder temporal. É muito importante a gente perceber e a gente ficar na memória para resolver, para estudar sobre a Igreja Católica, que até a Idade Média e no início da Idade Moderna, a Igreja ainda tinha um poder inquestionável, principalmente sobre a mentalidade das pessoas. Tá? O poder espiritual dela interferia em todas as atitudes de todas as pessoas, de todas as classes sociais do período. Tá? E da Idade Média para a Idade Moderna foi um período de transição e foi também aquele em que a hegemonia católica foi rompida. Tá? Os valores de muitos membros da Igreja Católica passaram a ser questionados por grande parte da população, mas o controle de quem teria ou não a salvação fazia com que as pessoas temessem o futuro. Tá? E essa parte que ele diz aí, temer o futuro, é importante para a gente perceber. Temer o quê? Porque eles temiam o futuro. A gente percebe nessa frase, nessa afirmação, que as pessoas daquele período tinham medo, medo de ir para o inferno, medo de estar fazendo algo errado que vai desagradar a Deus. Então, este medo ainda era enraizado na cabeça das pessoas. Tá? Então, eles temiam o futuro. Então, o que era preciso? Então, da população não vem. Então, era preciso ter uma reforma que viesse de dentro da própria igreja. Alguém de dentro que não temesse a Deus e que, aliás, que temesse a Deus, mas não temesse os comandados dele, vamos dizer assim, o clero, né? Que viesse de dentro da igreja alguém que dissesse: olha, isso está errado, isso precisa ser mudado. E foi o que aconteceu. Então, a reforma que teria que vir de dentro da própria igreja veio. Tá? E aí a gente tem o cisma da Igreja Católica, que vai ser o momento em que a igreja não vai aceitar o líder que tem, que é o Papa, e vai quebrar, vai criar outro rumo, não vai deixar de ser cristã, não vai deixar muitos preceitos, mas vai se tornar a igreja ortodoxa, tá? Que é uma ramificação da Igreja Católica. Então, a igreja vai ter seu primeiro cisma, seu primeiro conflito, seu primeiro confronto com ela mesma, em 1054, no chamado Cisma do Oriente, em que
em que a cristandade ficou perplexa diante da divisão da igreja cristã em igreja católica apostólica romana, com o Papa como representante, como líder da igreja, e a igreja ortodoxa de vertente grega, tá? Então a gente tem o cisma, que vai colocar em xeque a autoridade da igreja católica, né? A autoridade máxima da igreja católica, o líder da igreja católica, que é o Papa. E aí a gente vai começar a ter aquela avareza, o querer do poder, né? Mais riquezas, mais isso, por parte do clero. A falta de respeito por parte do clero desvirtualiza os preceitos católicos, deixando parte dos fiéis com a sensação de que era preciso frear o ímpeto clerical, cada vez mais sedento por poder e riqueza. Então, clero, padres, quando eu falo em clero, são os padres, papa, os bispos, todos os representantes da igreja, que eles estavam desvirtuando os preceitos da igreja católica e visando mais o dinheiro, tá bom? Então, isso vai desagradar, isso vai deixar a população bastante insatisfeita com o que está acontecendo ali na Igreja de Cristo, na Igreja Católica Apostólica Romana, tá? E aí, a Igreja que vai deter o poder grande, vai começar a impor, e ela vai mexer diretamente com a burguesia. A burguesia que está em ascensão, a burguesia que era um grupo importante de comerciantes, né? Um grupo econômico importante, como diz aí no texto, vai começar a ser cutucada pela igreja, né? Pelas doutrinas da igreja. A igreja vai querer interferir até na economia. E ali os burgueses não vão deixar, vão começar a ficar cada vez mais insatisfeitos com atitudes da igreja. A burguesia era um grupo econômico importante, formada por grandes comerciantes, mercadores, proprietários de empresas manufatureiras e banqueiros. Todos queriam aumentar seus ganhos, formar grandes fortunas, conquistar prestígio e exercer influência política. Os burgueses. E a igreja não aceitava isso. A igreja criticava o empréstimo de dinheiro a juros altos, chamando de usura, e as práticas mercantis, impondo por vezes o preço justo das mercadorias, o que obviamente afeta os interesses da burguesia. Tá? Então, começou a influenciar, começou a apontar e a delimitar o que seria certo e errado nesses negócios dos burgueses. Tá? E o contexto europeu? A gente tem um contexto europeu que vai causar insatisfação na população, insatisfação em membros do clero, tá? E membros da Igreja Católica, que vai fazer com que aconteça o cisma, com que aconteça o cisma que nós já vimos, né? A divisão da Igreja, com que aconteça a insatisfação por parte de outros membros da Igreja e vai fazer com que ocorra a reforma protestante. Era preciso ter uma reforma, era preciso ter mudanças, ou a igreja vai começar a ruir. Tá? Então, o contexto europeu, a gente tem ali, a partir de 1350, da segunda metade do século XIV, a gente tem a peste negra, e esses fatores vão fazer com que a igreja comece a ser desacreditada, a perder muitos fiéis. Né? Temos a peste negra, que vai levar muitos fiéis ou para o céu ou para o inferno, de acordo com a igreja, como ela falava ali naquele momento. Vai fazer com que grandes reis fiquem desacreditados na sua fé com relação à igreja católica. Outro momento é a avareza, é a busca por riquezas cada vez mais,
e o cisma também do Oriente, que vai fazer com que a igreja se divida e dividida ela perde força, tá? Então esse é o contexto europeu que vai influenciar muito até chegar à Europa total, vamos dizer, a uma reforma, a necessidade de uma reforma. E isso vem de dentro dela mesma, tá? E falamos também que dentro da igreja várias pessoas vão estar insatisfeitas com a venda de indulgências, tá? Indulgências é eu ter um pedacinho, relíquias, vamos dizer assim, relíquia da cruz, um pedacinho da cruz, eu vou ali vendo por um preço absurdo. Ah, a tua salvação, tu pecastes, então para a tua salvação tem que dar uma parte da tua terra ou uma quantia enorme de dinheiro. Então isso são vendas de indulgência. Ah, para ser perdoado tem que vender, eu tenho que pagar. Então isso são vendas de indulgências. Isso causava insatisfação muito grande em alguns membros da igreja e na população de forma geral, né? E esse era o contexto europeu, que vai fazer com que aconteça a reforma protestante, tá? E aí a gente tem a questão 2. Lembra das 5 questões que nós falamos, da atividade avaliativa que eu mencionei na aula passada, na aula sobre, na aula online, do que nós íamos ver sobre a terceira avaliação? Essa aí é a segunda questão. Então anote, né, é uma questão simples e direta, o que foi a Inquisição, e aí a partir da próxima aula já tem a terceira questão. Essa daí a gente vai ver o assunto da semana que vem, então anotem e não percam e tentem resolver até a data da entrega. Lembrando que são 5 e essa é a segunda questão, tá? A segunda questão é: o que foi a Inquisição, tá bom? Então, até a próxima, estudem e em breve a gente vai se ver, tá bom? Tchau!